Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Olá, boa noite. Boa noite. Ex-executivo da Odebrecht, Alexandrino Alencar, presta depoimento ao TSE e diz que ex-ministro Edinho Silva pediu Caixa 2 para comprar tempo de TV para a chapa Dilma Temer. Também ao TSE, Marcelo Odebrecht depõe e envolve Lula, os ex-ministros Palocci, Manteiga e Paulo Bernardo. O empreiteiro afirmou que Dilma sabia de repasses de Caixa 2 para a campanha dela. Autoridades britânicas identificam o autor de atentado que matou 5 pessoas e feriu outras 40 em Londres. Khalid Massoud era britânico e tinha 52 anos. Segundo as autoridades, ele já havia sido condenado por outros crimes e já foi investigado por relação com o terrorismo. JBS suspende produção de carne bovina em 33 de suas 36 unidades. A paralisação deve durar 3 dias e a empresa afirma que vai reduzir em 35% a capacidade produtiva de todas as fábricas. Centrais sindicais reagem contra a aprovação do projeto que libera a terceirização de todas as atividades. A matéria foi aprovada ontem pela Câmara. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimentos e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização. A Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Neste domingo, no Mesa Redonda, a série Terrões da Várzea desvenda o universo do futebol amador, onde talentos são descobertos. Comecei na Várzea, onde me deram a oportunidade, onde eu consegui mostrar meu futebol. E na Várzea foi onde eu cresci, foi onde eu fui feliz, né? E acabei tendo uma transferência muito rápida, profissional. E nem tudo é o que parece. Existe, por exemplo, pagamento em droga? Já teve para muitos jogadores já. E ainda, você acompanha os principais lances do Paulistão, com a presença de Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Terror em Londres. Autor de atentado que matou 5 pessoas e feriu outras 40 é identificado pela polícia. Khalid Massoud era britânico e tinha 52 anos. Segundo as autoridades, ele já havia sido condenado por outros crimes e chegou a ser investigado por relação com o terrorismo. Ele foi morto pela polícia depois de esfaquear um policial. O Estado Islâmico disse que Massoud era um soldado do grupo. Durante a madrugada, a polícia também prendeu uma pessoa em Londres e 7 em Birmingham, cidade ao norte da capital britânica. Eles são suspeitos de terem ajudado na preparação de ataques terroristas. O parlamento teve sessão hoje e fez 1 minuto de silêncio. A primeira-ministra, Theresa May, também fez um pronunciamento. Ela frisou que os britânicos não têm medo e que não há razão para se acreditar que haverá outros ataques. A ponte de Westminster, onde o autor do atentado atropelou diversas pessoas, reabriu nesta manhã. Flores foram deixadas lá para marcar a tragédia. Uma vigília em nome das vítimas também aconteceu em outro ponto da cidade.
JBS suspende produção de carne bovina em 33 de suas 36 unidades. A paralisação deve durar 3 dias. Na próxima semana, a empresa afirma que vai reduzir em 35% a capacidade produtiva de todas as fábricas. Em nota, a JBS das marcas Friboi, Seara e Swift afirmou que essas medidas visam ajustar a produção até que se tenha uma definição referente aos embargos impostos pelos países importadores da carne brasileira. A JBS diz que está empenhada na manutenção do emprego dos seus 125 mil colaboradores em todo o Brasil. A empresa foi alvo da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. O número de países que restringiram as importações de carne brasileira aumentou. Agora já são pelo menos 14 e mais a União Europeia, que anunciaram algum tipo de restrição à compra do produto. Entre eles, China, Hong Kong e União Europeia são os que possuem maior peso para o comércio exterior brasileiro. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita aumentaram o número de amostras inspecionadas, mas mantiveram as importações. Em conversa grampeada pela Operação Carne Fraca, deputado federal Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, é citado como beneficiário de recursos pagos pelo fiscal Daniel Gonçalves Filho, apontado como líder do esquema de corrupção no Ministério da Agricultura. Souza foi eleito hoje, por unanimidade, o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural na Câmara. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o nome do deputado surgiu em um diálogo de 11 de abril de 2016 entre o ex-superintendente regional do Paraná e que estava lotado no Serviço de Vigilância Agropecuária no Porto de Paranaguá, no Paraná, Gil Bueno de Magalhães, e um interlocutor identificado como Francisco e que representa a cooperativa agroindustrial Castrolanda, em Castro, no Paraná. A conversa teria acontecido na véspera da votação na Câmara da continuidade do processo de impeachment de Dilma Rousseff. O jornal afirma que, em um determinado momento da conversa, Francisco pergunta a Gil se o deputado Sérgio Souza está em favor do PT no impeachment. Gil responde que sim e diz que Souza recebeu muito dinheiro do suspenso. Segundo o Estadão, suspenso se refere ao fiscal Daniel Filho, que na época havia sido suspenso devido a um processo administrativo no Ministério da Agricultura. Apesar das menções aos parlamentares, a Polícia Federal não identificou suspeitas de crimes envolvendo os políticos com foro privilegiado. O jornal também afirma que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, teve acesso aos resultados dos grampos em novembro. E não é a primeira vez que o nome do deputado Sérgio Souza aparece ligado ao fiscal Daniel Filho. Na terça-feira, a senadora Cátia Abreu, do PMDB, acusou Souza e o atual ministro da Justiça, Osmar Serralho, de dar proteção e fazer pressão política para manter o fiscal no cargo. Até o impeachment, a senadora era ministra da Agricultura no governo Dilma. Em nota, o deputado Sérgio Souza afirmou que as afirmações sobre ele são infundadas. Segundo ele, Daniel Filho foi indicado pela bancada do PMDB no Paraná e, por se tratar de mera indicação, compete ao ministro da Agricultura efetuar a nomeação. Com relação às acusações de Cátia Abreu, o deputado disse que quem conhece a ex-ministra sabe que ela não é de aceitar e muito menos de ceder às pressões. Segundo ele, foi Cátia Abreu quem pressionou para votar contra o impeachment da ex-presidente Dilma. Juiz Sérgio Moro afirma que o blogueiro Eduardo Guimarães confirmou à Polícia Federal ter avisado um assessor de Lula que o ex-presidente seria alvo de condução coercitiva. Moro mandou excluir do processo a quebra dos sigilos de Guimarães e outras informações que possam identificar a fonte. Mas o blogueiro continua sendo investigado por obstrução à justiça. Lula foi levado para depor coercitivamente, ou seja, contra a vontade, em março do ano passado. O blog da Cidadania, editado por Eduardo Guimarães, publicou a notícia da ação da Polícia Federal com uma semana de antecedência. Na decisão de hoje, o juiz Sérgio Moro disse que o blogueiro revelou, sem qualquer espécie de coação, quem seria a fonte de informação. E afirmou ainda que, além de divulgar a informação, Guimarães confirmou ter avisado um assessor de Lula sobre a ação da Polícia Federal. O nome do assessor não consta no documento. O blogueiro alega que o contato com o assessor de Lula foi para checar a veracidade dos dados, para publicar corretamente a informação.
Na terça-feira, Eduardo Guimarães foi levado a prestar depoimento por condução coercitiva por determinação de Moro. Segundo o juiz, o objetivo da investigação não era identificar a fonte da informação do blog, porque esta informação a Polícia Federal já tinha. O objetivo era apurar a conduta de agente público e das pessoas que supostamente teriam divulgado informações sigilosas e que poderiam ter posto as investigações em risco. Depois de receber várias críticas de entidades de jornalistas, hoje Moro determinou que seja excluído do processo as quebras dos sigilos de Eduardo Guimarães e também qualquer elemento probatório relativo à identificação da fonte da informação. Em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral, dentro do processo que pode cassar a chapa Dilma Temer, eleita em 2014, Marcelo Odebrecht disse que Dilma sabia de repasses de Caixa 2 para a campanha. A informação foi publicada no blog O Antagonista. No depoimento, Marcelo Odebrecht disse que doou para a chapa 150 milhões de reais. Segundo ele, parte desse dinheiro foi repassado ao ex-marqueteiro do PT, João Santana, no exterior. Marcelo afirmou que Dilma tinha conhecimento disso. Em um outro trecho do depoimento, o ex-presidente da Odebrecht disse que avisou Dilma do risco de contaminação da campanha. Ele relata que, após a deflagração da Lava Jato, procurou a petista para alertá-la sobre o risco de contaminação das contas da campanha com os pagamentos a João Santana no exterior. Marcelo Odebrecht relatou ainda que, em 2014, no ano da eleição, teve uma conversa com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Segundo o empreiteiro, no encontro, Mantega disse que a orientação de Dilma era de que todos os recursos da Odebrecht iriam para a campanha dela. De acordo com Marcelo Odebrecht, Mantega disse que não era mais para doar ao PT e sim para a campanha presidencial e que o dinheiro seria para as necessidades da campanha. Além de João Santana, Odebrecht citou o tesoureiro Edinho Silva. E o ex-executivo da Odebrecht, Alexandrino Alencar, disse em depoimento ao TSE que Edinho Silva pediu dinheiro de Caixa 2 em 2014 para comprar partidos da coligação da chapa Dilma Temer. O ex-diretor da Odebrecht falou ao TSE como testemunha nas ações que pedem a cassação da chapa Dilma Temer. Alexandrino Alencar afirmou que o então tesoureiro da campanha de Dilma pediu dinheiro para 5 partidos, 7 milhões de reais para cada legenda. Alencar disse ter ficado responsável pelo PROS, PCdoB e PRB. Em troca, os partidos dariam o tempo de TV para a chapa. De acordo com o ex-executivo, o dinheiro era entregue em espécie em hotéis ou flats mediante senhas. O PROS seria onça, o PCdoB vermelho e o PRB doutor. Edinho Silva, hoje prefeito de Araraquara, interior de São Paulo, negou as acusações. Em nota, ex-presidente Dilma Rousseff diz que nunca teve qualquer relação próxima com o empresário Marcelo Odebrecht e que jamais pediu recursos para a campanha ou para o PT ao empreiteiro. E de acordo com Hilberto Mascarenhas, ex-executivo da Odebrecht, o Instituto Lula recebeu 4 milhões de reais do Departamento de Propina da empreiteira. De acordo com o site, o ex-executivo entregou ao TSE e também à Procuradoria-Geral da República um conjunto de planilhas atualizadas até março de 2014. Consta no documento uma doação de 4 milhões de reais ao Instituto Lula. E também em depoimento, Marcelo Odebrecht disse que em 2010 o ex-presidente Lula e o ex-ministro Antônio Palocci arrecadaram para a campanha. Segundo o empreiteiro, Dilma quase não cuidou das finanças da disputa daquele ano. Ele também disse acreditar que todos os pedidos de doações foram feitos por Lula e por Palocci. Em um outro trecho, Odebrecht disse que tratou com o ex-ministro da Fazenda o que foi combinado com Lula. Segundo Odebrecht, Palocci era da relação do ex-presidente. No depoimento, ele relatou que teve o seguinte diálogo com Dilma Rousseff. Ele disse: "Presidente, tudo eu estou tratando com o Palocci. Era o meu combinado com Lula, tá ok?" De acordo com o empreiteiro, Dilma teria respondido: "Tá ok." E ainda de acordo com o blog O Antagonista, documentos apresentados pela Odebrecht ao TSE mostram que o codinome Amigo, atribuído a Lula pela força-tarefa da Lava Jato, movimentava uma conta corrente no Departamento de Propinas da empreiteira. De acordo com o site, em 22 de outubro de 2013, o saldo era de 15 milhões de reais e que no dia 31 de março de 2014, a conta tinha 10 milhões de reais.
Em nota, o Instituto Lula afirma que o ex-presidente jamais solicitou qualquer recurso indevido para a Odebrecht ou qualquer outra empresa e que isso será provado na justiça. Ainda de acordo com o texto, Lula não tem nenhuma relação com qualquer planilha na qual se referem a ele como amigo. A nota termina dizendo que todas as doações para o Instituto Lula, incluindo as da Odebrecht, estão devidamente registradas e que as notas foram entregues à Receita Federal em dezembro de 2015 e que, inclusive, já foram tornadas públicas há um ano. No depoimento de Marcelo Odebrecht, segundo o blog O Antagonista, o empreiteiro confirmou que o ex-ministro Antônio Palocci era mesmo o italiano na planilha da construtora. Marcelo Odebrecht explicou que na planilha italiano de Antônio Palocci havia 3 divisões, uma para os temas do PT, outra para a presidência, que passou a ser gerida por Guido Mantega, e ainda uma terceira conta que ele preferiu manter em sigilo. No depoimento, o dono da construtora explica que tratou com Antônio Palocci o que foi combinado com Lula e explicou como era a relação. Em outro trecho, Marcelo explica que a dobradinha com Palocci durou enquanto ele estava na chefia da Casa Civil do governo de Dilma Rousseff. Marcelo contou que com a saída de Palocci foi conversar com a ex-presidente sobre quem ficaria no lugar dele. E segundo a delação do empreiteiro, ouviu da ex-presidente que determinou que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, ficaria com o lugar ocupado por Palocci. Marcelo Odebrecht também acusou o ministro Guido Mantega de pedir doações para a campanha de Dilma Rousseff em 2010, durante uma negociação de aprovação de medida provisória. O ex-presidente da Odebrecht também afirmou que a própria ex-presidente Dilma escalou Mantega para tratar sobre repasses com o ex-presidente da empreiteira. No depoimento dado ao Tribunal Superior Eleitoral, o ex-executivo da Odebrecht disse que após a saída de Antônio Palocci do cargo de ministro da Casa Civil, a própria ex-presidente Dilma Rousseff escalou Guido Mantega, que ocupava a pasta da Fazenda desde o governo Lula, para fazer a interlocução de assuntos com a empreiteira e com o próprio Marcelo Odebrecht. Na época, Dilma ainda era candidata à presidência da República. No depoimento de Marcelo Odebrecht, o executivo diz que encerrou aí a movimentação da conta italiano, tratando de repasses para o PT e a campanha de 2010, com o então ministro da Fazenda de Lula. Segundo o depoente, o ex-ministro Guido Mantega pediu 50 milhões de reais de doação para a campanha de Dilma em 2010, durante negociação para a aprovação da medida provisória do refis da crise, posta em votação no Senado pelo governo Lula naquele mesmo ano de 2009. No trecho do depoimento ao TSE, Marcelo Odebrecht relata que aquele não foi o primeiro pedido de doação feito pelo então ministro da Fazenda para as campanhas do PT e de Dilma. Numa reunião a portas fechadas no início de 2009, Mantega já havia solicitado a quantia que esperava que fosse repassada à campanha no ano seguinte. Ao site de notícias G1, a defesa de Antônio Palocci e de Guido Mantega afirmou que não vai cometer a leviandade de comentar trechos de depoimentos sem conhecer a íntegra do que foi dito ao TSE. Ainda segundo o antagonista, em acareação no TSE com outros 2 delatores, Marcelo Odebrecht teria dito que não tratou de valores para campanhas do PMDB com o presidente Michel Temer em jantar no Palácio do Jaburu. Em depoimento aos procuradores da Operação Lava Jato no ano passado, Marcelo Odebrecht disse que repassou 10 milhões de reais a candidatos do PMDB por pedido do presidente Michel Temer. O acordo teria sido firmado entre os dois em um jantar no Palácio do Jaburu. Porém, de acordo com o site O Antagonista, na acareação no Tribunal Superior Eleitoral, Marcelo Odebrecht afirmou que o pedido foi feito pelo atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, não por Michel Temer, e que os valores foram tratados entre o ministro e outro executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, que também participou da acareação. Segundo a publicação, Cláudio Melo Filho confirmou o repasse de 10 milhões de reais ao PMDB, mas também disse que os valores foram combinados entre ele e o atual ministro da Casa Civil antes do jantar no Jaburu. No depoimento, Marcelo Odebrecht afirmou também que o jantar entre ele e Temer foi apenas formal, sem falar de valores ou repasses em dinheiro da empreiteira a qualquer candidato. Centrais sindicais reagem contra o projeto aprovado ontem na Câmara dos Deputados que libera a terceirização e prometem uma mobilização nacional em abril.
Em uma votação apertada e após 9 horas, os deputados aprovaram ontem um projeto de 1998 que libera a terceirização do trabalho em qualquer ramo de atividade das empresas privadas e de parte do setor público. 231 deputados votaram a favor, 188 contra e 8 se abstiveram. O texto agora vai para a sanção do presidente Michel Temer, porque já foi votado no Senado na época em que foi apresentado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso do PSDB. Como sofreu alterações, precisava passar de novo pela Câmara dos Deputados. O projeto saiu da gaveta por decisão do presidente da Casa, Rodrigo Maia do DEM. No país, existem 13 milhões de trabalhadores terceirizados. São funcionários contratados por uma empresa para trabalhar em outra. Pelas regras atuais, as empresas não podem terceirizar as atividades principais. Por exemplo, uma escola não pode terceirizar professores. Com a nova lei, todas as atividades estão liberadas. Outra mudança: caso os direitos trabalhistas não sejam pagos, o trabalhador terá que cobrar primeiro da empresa prestadora de serviços. Mas, se as negociações fracassarem, poderá acionar a empresa que contratou a terceirização. O projeto também muda as regras para o trabalho temporário. O prazo máximo de contrato foi ampliado de 3 para 6 meses, prorrogável apenas uma única vez por mais 90 dias. As duas maiores centrais sindicais do país, que somam quase 38 milhões de trabalhadores em suas bases, já se posicionaram contra o projeto que foi aprovado ontem pelos deputados. A CUT e a Força Sindical prometem pressão nas ruas contra a decisão que, segundo as entidades, precariza as relações de trabalho. Representa o maior retrocesso na história de direito dos trabalhadores no Brasil. O trabalhador ele não vai ter vínculo com a empresa, vai ter um salário menor do que os trabalhadores que têm vínculo com a empresa que ele vai prestar o serviço, não tem os mesmos direitos, tem uma jornada diferenciada, trabalha mais e ganha 30% menos. E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que os senadores precisam atualizar e completar o texto da terceirização. Eunício disse que os senadores vão votar um projeto mais recente sobre o assunto. A matéria aprovada ontem na Câmara permite a terceirização em todas as áreas das empresas. Já essa possibilidade não é aceita pelo projeto em tramitação no Senado, de relatoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Segundo Eunício, são duas proposições que podem se complementar, se for o caso. Ainda de acordo com o senador, a ideia é que o presidente da República, Michel Temer, faça uma seleção do que irá sancionar nos dois projetos. Preciso que a gente atualize esse projeto que foi aprovado através de um outro projeto que está tramitando aqui no Senado Federal, que é a Casa Revisora. Portanto, esse projeto que foi aprovado vai à sanção presidencial, e esse outro projeto que está tramitando vai ser o projeto para complementar, se for o caso, o projeto que foi aprovado já na Câmara dos Deputados, porque, repito, o Senado é a Casa Revisora. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Os deputados aprovaram um liberou geral na terceirização e muito mais. Mas simplesmente ainda não se sabe o que vai ser das leis do trabalho. Está uma bagunça. Por quê? Primeiro, o presidente Michel Temer pode vetar alguma parte da lei da Câmara. Segundo, existe um projeto de lei de terceirização também no Senado. Ou seja, os senadores podem mudar muito do que foi decidido na Câmara. Terceiro, existem projetos de reforma trabalhista mais amplos no Congresso, que podem mudar toda a CLT. O que foi aprovado? As empresas podem terceirizar qualquer trabalho, como fazem hoje com os serviços de segurança e limpeza. Muito importante também, os contratos temporários podem durar até 9 meses ou até mais, desde que exista acordo sindical. Hoje podem durar só 3 meses. O risco aqui é de que as empresas contratem muito mais temporários, que têm pouquíssimos direitos trabalhistas. Está liberada a contratação de PJ, isto é, a empresa pode demitir um trabalhador contratado pela CLT e contratá-lo como empresa, pessoa jurídica, PJ. As empresas que contratam terceirizados não são corresponsáveis solidárias pelo pagamento de direitos, como FGTS e INSS. Apenas se a terceirizada der calote é que o trabalhador pode recorrer contra a empresa que contratou a terceirizada. Em resumo, por hora, isso tudo é um convite ao trabalho precário e instável de alta rotatividade. Sim, é preciso mudar as leis do trabalho de mais de 70 anos, feitos para um tempo em que não havia computadores, telecomunicações, comércio mundial fácil e mudanças tecnológicas tão rápidas.
A CLT não dá conta disso e tem causado confusão. Mas é preciso criar um sistema novo de proteção do trabalhador. Estão demolindo o sistema velho, jogando a criança fora com a água suja do banho. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Tchau, Gabriel. Até amanhã, Ju. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. E fica agora com o Rony Vô no Tudo Seu. Até amanhã.